Queridos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Temos um senhor nos visitando, alguém... O seu nome, querido, por favor? Sebastião, muito bem-vindo em nosso meio, viu? Irmão Sebastião, né? Já ama, já serve a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 6 do livro de Daniel. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, deveriam prestar conta a Daniel, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Até aqui, amados. Nós vamos considerar, né, todo o contexto do capítulo 6, mas nossa leitura até aqui o verso de número 3. Pode assentar, por favor. Eu estou nesse tempo estudando os profetas menores, e o livro de Daniel é um livro que sempre me encheu o coração. Aliás, o nosso terceiro filho, né, pastor Ciro? Se chamaria Daniel. Aprove ao Senhor levá-lo ainda no ventre. E naquela época eu estudava o livro de Daniel. Aprove ao Senhor nos dar um neto, Daniel. Então esse nome, Deus é o meu juiz. Esse nome, ele é maravilhoso. E a gente associa a pessoa com o nome, né? E ao estudar o livro de Daniel, a gente percebe a beleza deste homem, né? Não estou falando beleza, não sabemos se era um homem fisicamente bonito ou feio, não é isso que eu estou dizendo, mas a beleza do caráter, da integridade, da postura, do valor deste homem. E aqui nesse texto, nesta passagem, nos chama a atenção alguns pontos, é sobre isso que nós queremos refletir, e se pudéssemos dar um nome para a nossa reflexão desta manhã, poderíamos dizer o poder da decisão, ou o poder de uma decisão. Você que nos acompanha, você que está aí nos assistindo, você pode refletir sobre isso, o poder de uma decisão. Aqui nesse capítulo, o texto vai narrar que Babilônia caiu no poder, Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor, passou o tempo do domínio de Babilônia, o reino da Babilônia caiu nas mãos do reino Medo-Persa, e aqui nós vamos encontrar um rei, né, Dario era um persa, um Medo-Persa, e Dario estava preocupado com a corrupção no seu reino. Preste atenção nisso, amados. Dario estava preocupado com a corrupção no seu reino. E aí ele pensou, vou eleger aqui 120 homens, e dentre esses, e além dos 120 homens, 3 presidentes. Conheço a fama já de Daniel. Okay? Conheço já a fama de Daniel. Já ouvi falar sobre este homem, e eu vou colocá-lo como alguém para governar, colocar as finanças em ordem, me prestar conta, porque tem corrupção. E aí, os corruptos, os 120, quem sabe mais os outros 2 candidatos, né, os chamados aqui de presidentes, se apavoraram. Olha como é que a Bíblia é atualizada, né, irmão Fernando? Não é que a Bíblia é tão contextualizada. Se apavoraram, porque pensaram, vão descobrir nossa corrupção.
Nós estamos roubando, estamos entrando no tesouro do rei, estamos desviando a riqueza do reino. E aí esses homens procuraram na vida de Daniel e falaram, ainda mais esse Daniel, esse cativo judeu, esse homem que veio lá de Israel, que veio da Judeia, do povo de Israel. Irmãos, vale lembrar que aqui nessa passagem, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que sempre pensar que existe tempo e que o tempo está correndo. Essa passagem aqui de Daniel na cova dos leões, dizem os comentaristas que possivelmente Daniel já estava na casa dos seus 80 anos de idade. Então quem está na cova dos leões agora não é o jovenzinho Daniel, é o idoso, o senhor Daniel, que passou toda a sua vida ali, como um cativo. O poder de uma decisão. Guardem essa expressão que ela é importante. E aí então eles armaram, eles arquitetaram um modo de pegar Daniel, de matar Daniel, de impedir Daniel que chegasse ao posto que ele deveria chegar. Então pensaram, não tem nada na vida desse homem que possa denegrir, que possa dizer algo contra ele. Vamos para o verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. O verso anterior, o verso 3, diz que havia em Daniel um espírito excelente. Ah, queridos, como nós precisamos aprender com esse homem. Como nós devemos olhar para ele e falar, Senhor, eu quero isto. Eu quero perseguir isto, eu quero isso na minha vida. Havia nele um espírito excelente. Espírito excelente significa que era uma integridade, como é que eu poderia dizer? Inquestionável. Não havia nenhuma rasura na integridade do caráter daquele homem. Significa que ele era tão tomado de sabedoria, tão cheio de Deus, tão cheio da sabedoria, da presença de Deus, tão cheio da glória de Deus na sua vida, que não tinha um risquinho sequer, não havia um arranhãozinho sequer na sua integridade como homem, como ser humano, no seu caráter. Havia nele um espírito excelente. E eu quero dizer a você, se você tem buscado um espírito excelente, talvez essa expressão não estivesse sendo usada nas suas orações, mas talvez você venha orando dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais da Tua glória. Cantamos aqui nesta manhã, quero estar no Santo dos Santos, quero mais do Teu caráter, quero mais da Tua vida, quero os Teus dons, quero ser usado, quero ser instrumento. Se você vem fazendo esta oração, prepare-se para destacar-se dentre os demais, despertando inveja e perseguição. Entenderam, amados? Inveja e perseguição aonde, pastora Yara? Na sua família, no seu lar, na sua vizinhança, entre amigos, infelizmente, entre irmãos. Prepare-se para lidar com a resistência e com a inveja. Quem é este Daniel? Esse cativo, foi cativo na Babilônia, agora é cativo aqui no reino de Dario. Mas Deus olhava e dizia, é o meu amado. Que lá na frente, no capítulo 9, capítulo 10, quando o Senhor envia o anjo para responder a Daniel no seu clamor, o Senhor diz, és homem muito amado. Isso não enche seu coração? Oh meu Deus! Quem você pensa que é? Quem você pensa que é, Yara, querendo ensaiar um musical com crianças, adultos e adolescentes?
Quem você pensa que é? Fazendo evangelismo. Quem você pensa que é? Adorando aqui no louvor. Quem você pensa que é? Fazendo, cuidando, mantendo a ordem da igreja, a manutenção da igreja. Quem você pensa que é? Com seus trabalhos manuais. Quem você pensa que é? Eu sou um homem ou uma mulher muito amado ou muito amada do Senhor. É assim que Deus nos vê. Quando todos tentam puxar o seu tapete, quando todos tentam te derrubar, quando todos tentam te desanimar, quando todos dizem que não a você, quando todos arquitetam planos para acabar com a sua vida, Deus olha para você e diz: és homem muito amado, és mulher muito amada. E aí esses homens arquitetaram um plano. Vamos influenciar o rei. Queridos, um dos grandes problemas de quem ocupa uma posição de liderança são aqueles que estão à volta deles. Esse é um dos grandes problemas. De pastores, de líderes de grandes empresas e tudo mais. São os que estão à volta. São os bajuladores. São os que têm interesse pessoal, interesse corrupto e tentam de algum modo influenciar quem está acima para alcançar o seu intento. Está claro isso? E esses homens chegaram até o rei e encheram o ego do rei. E os reis tinham a síndrome de divindade. Os reis se achavam deuses. Aliás, eram reconhecidos como deuses em alguns povos. E tocaram exatamente nisto. Se você quer decretar a fraqueza ou uma ação errada, uma tomada de decisão errada, toca no ego da pessoa. Aí vamos perceber se há integridade ou não. Toca no ego da pessoa. Vamos ver se será uma pessoa íntegra, a exemplo de Daniel, ou se será um rei fragilizado, a exemplo de Dario, que cedeu à sugestão daqueles homens. Então vão baixar um decreto. Durante 30 dias, ninguém pode fazer petição a nenhum outro Deus deste reino, a não ser a ti, ó rei Dario. Eu sou rei. E serei um Deus exclusivo e único nesse tempo. Gente, síndrome de Satanás. Tudo que o diabo quer é ser rei, é ser Deus por tempos na vida do ser humano. Por isso ele usa seres humanos buscando adoração. Porque enquanto se adora um ser humano, deixa de adorar o Senhor. Se está adorando um ser humano, está adorando uma imagem, se está adorando um cristal, se está adorando qualquer outra coisa, é Satanás que está sendo adorado. Eu vou lá orar, fazer oração, a senhora de não sei o quê. Não é a senhora que está sendo adorada, é o diabo, que se coloca por trás de tudo que possa roubar do ser humano o foco da adoração ao Senhor Deus. E Dario entrou nessa. Você é Deus exclusivo durante um mês. Eles conheciam Daniel. Eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Muitas vezes nós oramos pela manhã e achamos que cumprimos a obrigação, não é assim? Já tive meu tempo de oração, cumpri minha obrigação. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não é orava andando de ônibus, de carro. Não, ele se prostrava diante do Senhor em direção a Jerusalém e adorava o Deus de Israel, porque ele entendia a palavra e ele cria na palavra. Quando Salomão consagrou o templo do Senhor, e ele disse: em qualquer lugar, por onde estiver, um de nós, um judeu, um israelita, e se virar em direção a esse templo e orar a ti, o Senhor ouvirá a oração. Então era muito forte a questão do templo para os judeus. E Daniel fazia isso. 3 vezes ao dia ele se prostrava no seu quarto, janela aberta, as pessoas viam, e ele se posicionava em direção, na orientação espacial de que ele estava em direção ao templo de Jerusalém.
E esses homens sabiam disso. Pensaram, é aqui que nós vamos pegar este homem. Olha o verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça o firme interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 10. Daniel, pois, quando soube, a escritura estava assinada. Daniel tomou notícia, a coisa já tinha sido feita. Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado. Para onde que Daniel foi? Quero ouvir todos. Para onde que Daniel foi? Daniel foi para o seu quarto. Nós cantamos aqui falando de quê? De lugar secreto. Se constrói um caráter cristão é no lugar secreto. Não é no altar. Entende, amados? Não é quando todos estão olhando para nós. Não é nos holofotes das mídias sociais. Não é lá que se constrói um caráter cristão. É no quarto, é no secreto. É naquele lugar que só você deve ter acesso. Você e o seu cônjuge, a sua família. Não é um lugar que qualquer pessoa que chega na sua casa, você leva para o quarto. Aqui meu quarto, senta aqui na minha cama. Não. É naquele lugar da sua intimidade, é lá que se constrói o caráter cristão, é lá que busca a face do Senhor, a presença do Senhor, é lá que nós somos tocados, é lá que nós somos transformados, é lá que nós reconhecemos que pecamos. É lá. Então Daniel sobe para o seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui, amados. Esse senhorzinho de quase 80 anos, marcado pelas lutas, marcado pelos desafios de ser um cativo, no meio de um povo de língua estranha, de costumes, de cultura estranha, de deuses estranhos. Esse homem fica sabendo que se alguém orar a qualquer outro deus, será morto. Ele vai para o seu quarto, ele não muda a sua rotina. Sabe por quê? Porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Foi isso que os apóstolos falaram quando foram intimidados lá no livro de Atos para que eles não pregassem. E Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que os homens. É como se Daniel tivesse pensado assim, não fez diferença nenhuma para mim. Para mim não muda nada. Foi para o quarto. Curvou-se diante do Senhor. Imagino que levantou as mãos ou se prostrou e adorou o Senhor. E os espias estavam ali. E os corruptos estavam ali buscando ocasião para denunciar Daniel, como assim aconteceu. E assim que perceberam isso, correram e levaram a notícia para o rei, dizendo o que havia acontecido. O rei se angustiou. Por que o rei se angustiou? Porque o rei amava Daniel. O rei respeitava Daniel. O rei conhecia Daniel. Vocês vão perceber aí, olha. Versos 13 e 14. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, olha aqui, amados, olha o tom de desprezo na fala desses homens em relação a Daniel. Disse, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, olha como é que passaram a ficha de Daniel, com desprezo. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração.
Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. E o resto da passagem todos conhecem. O rei se angustiou, o rei não dormiu, o rei não comeu nada, o rei se preocupou, ele tentou, mas não podia. Havia selado. E aqui fica uma lição para nós. Pense bem antes de tomar qualquer decisão. Pense bem antes de assinar qualquer documento. Pense bem antes de colocar a sua marca registrada, a sua assinatura, o seu ok, o seu sim, antes de qualquer decisão. Um rei, ao tomar determinada decisão, aquela decisão era irrevogável. Uma vez selado aquele documento era irrevogável. Não é como nos dias de hoje, né, que falta tanta integridade que a pessoa fala A, agora, daqui 5 minutos, está falando B. Toma uma determinada decisão aqui agora, daqui a alguns minutos já é uma decisão contrária. Nem mesmo os documentos hoje seguram as decisões. Então é preciso tomar a decisão de maneira coerente, de maneira equilibrada, consciente, o que o rei não fez. E agora ele está em desespero, porque Daniel era a sua esperança, era o homem a quem ele havia escolhido. E aí lançam Daniel numa cova de leões famintos. Leões que ficavam ali para esta função, a função de devorar os prisioneiros. Leões sem alimentar, para que pudessem devorar ali o prisioneiro. Mas o que aconteceu? Lançaram Daniel, verso 17, uma pedra foi colocada, foi posta na boca da cova, não tinha como Daniel sair, e eu fico imaginando esse senhor, talvez ainda, né, bem cheio de vigor, era próprio do judeu, o zelo da alimentação dele, cheio de vigor, mas ali pensando, será que hoje, meu Senhor, chegou o meu tempo? É assim que eu vou morrer? Eu que te servi a vida toda? Eu que te busquei a vida toda, este é o meu fim? Ó, lembrei da canção, este não é o fim que Deus preparou. Se puder, ao final, não sei. Será que esse é o meu fim? Quem sabe você tem se perguntado? Quem sabe você tem se perguntado? Quem sabe você tem se perguntado? É este o meu fim? A Bíblia não diz, mas quem sabe Daniel fez essa pergunta. Senhor, é este o meu fim, ser devorado por leões? Mas Daniel confiava no seu Deus e ainda que fosse o fim, ele sabia que o Deus a quem ele amava e servia tinha coisas mais excelentes para ele depois. Será que esse é o meu fim? Aí verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, faz pensar que logo nos primeiros raios de sol daquele dia, ainda final de madrugada, quem sabe, o rei levantou-se e foi depressa à cova dos leões. Verso 20, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel o quê? Servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. Rebeca, serva do Deus vivo. Jaqueline, Marise, servas do Deus vivo. Wilfred, servo do Deus vivo. Nós somos conhecidos como? Os que nos invejam dizem, é Daniel, o cativo de Judá. Mas o que o rei diz a seu respeito? Servo do Deus vivo. Serva do Deus vivo. A nossa identidade
E a nossa identidade não está naquilo que fizemos ou deixamos de fazer no nosso passado. A nossa identidade está naquilo que Jesus já fez pelo nosso passado. Está naquilo que Jesus já fez por nós. É aí que está a nossa identidade. É o que Ele já fez, é o que o Rei já fez. O que Ele já fez por mim. A minha identidade não está lá atrás da menina até os 17 anos, marcada pelo medo, marcada pela violência verbal, pela violência física, pela privação financeira, pela fome em situações diminutas, mas fome. A minha identidade não está lá. Quando minhas colegas de sala riam de mim, riam do meu uniforme, que era o mais feio da sala. A minha identidade não está lá quando eu usava chinela havaiana presa com prego por baixo, quando as demais usavam sapatinho bonitinho, com meinha branca. Não, a minha identidade não está lá quando meu pai me chamava de burra. A minha identidade não está lá quando me desprezaram. A minha identidade está na cruz do Calvário, quando o meu Senhor se doou no meu lugar e passou a me chamar de filha amada. É lá que está a minha identidade. Desde os meus 17 anos. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Qual era a identidade de Jacó, enquanto Jacó? Jacó era chamado de quê, amados? Enganador, usurpador. Aquele que engana, aquele que é trapaceiro. Qual passou a ser a identidade de Jacó, depois de lutar com Deus ali no Val de Jaboque e ser marcado pelo Senhor? Tornou-se príncipe de Deus. Israel, príncipe de Deus. A nossa identidade está vinculada ou deve estar vinculada a quem é Jesus. Quem é Ele na minha vida? E o rei o chama, Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei. Gente, eu imagino essa cena e acho que eu estou muito chorona, né? Tô ficando... Não, eu sempre fui chorona, né, meu marido? Sempre fui chorona na presença do Senhor, eu sempre fui chorona. Mas eu me emociono imaginando esta cena. Daniel lá sentadinho, os leões dormindo, ou, quem sabe acordado, passando perto de Daniel, sem tocar num fio de cabelo de Daniel. Pensou, Jaque, o que é isso? E aqui tem um segredo que nós vamos usar, aplicar para a nossa vida hoje. E aí Daniel responde, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E aí depois, tristemente, os que aprontaram, os que tramaram tudo isso, é que caíram na cova e antes de chegar ao fundo da cova, já foram devorados pelos leões. Dê mais uma olhada no verso 22. Leiam o verso 22 mais uma vez. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Volta sua Bíblia algumas páginas para o capítulo 1. E aqui está o tema da nossa reflexão. O poder de uma decisão.
Capítulo 1 de Daniel, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Queridos, Deus fechou a boca dos leões e Daniel foi preservado na cova dos leões por causa dessa decisão aqui, quando ele tinha mais ou menos 16 anos. O poder de uma decisão. Deus fechou a boca dos leões, Daniel viveu. Daniel pôde viver tamanha experiência, com quase 80 anos, e tantas outras experiências ele viveu. O Senhor o revelou coisas agora, para o tempo desse fim. O Senhor revelou como seriam os reinos que viriam após Nabucodonosor, lá no tempo, como Nabucodonosor sendo o rei da Babilônia. Deus mostrou para ele o império da Babilônia, o império Medo-Persa, o império de Alexandre, da Grécia, né? Alexandre o Grande, o império romano do tempo de Jesus. Deus mostrou tudo isso para Daniel. Daniel viveu experiências extraordinárias, ele vive essa experiência dos leões não sentirem o cheiro, como alguém já pregando sobre isso, fez essa citação e eu concordo. Os leões não sentiram o cheiro de carne. Leão busca carne. Como poderiam sentir o cheiro do Espírito? Leão não cheira Espírito. Leão não cheira o poder de Deus, o Espírito de Deus. Aliás, ele fica longe. Por que Daniel não tinha cheiro de carne para ser devorado pelos leões? Porque na sua idade adolescente, com seus 15 a 16 anos, ele tomou uma decisão. O poder de uma decisão. Daniel resolveu firmemente. Daniel resolveu mais ou menos? Ele resolveu, ele decidiu, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, convicto da sua escolha, convicto do propósito. Tomou uma decisão, não vou me contaminar com as iguarias do rei. O que significa isso, amados? Preste atenção. Nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Trocaram o nome de Daniel quando ele foi levado para a Babilônia para Beltesazar, que significa Bel protege. Bel era um deus pagão. Bel protege. Os amigos de Daniel, Ananias, que significa o Senhor mostra graça, foi mudado por Sadraque, que significa o comando de Aco, que era o outro rei. Misael, que significa quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, que significa quem é como Aco. Azarias, que significa o Senhor é meu auxílio, foi mudado para Abednego, que significa servo de Nebo ou servo de Nego, que era outro deus. Então pegaram os nomes desses jovens judeus e colocaram um nome que fazia referência aos deuses pagãos. Isso aqui é muito significativo, porque aqueles 4 jovens, Daniel e seus amigos, que foram lançados na fornalha, esses 4 jovens precisavam ser treinados, discipulados na cultura babilônica. Eles foram colocados sob a responsabilidade de alguém que ia dar um curso para eles. Como se tornar um babilônio. Como ser versado na cultura babilônica. Como conhecer os costumes, como adorar os deuses da Babilônia, como comer como um babilônio, como se portar como um babilônio. Como fazer negócios como um babilônio. Vocês estão me entendendo?
Entendendo sobre a Babilônia de hoje? Fizeram cursos. Seus nomes foram trocados para comprometer a intimidade deles, porque todos os nomes desses jovens faziam menção ao Deus de Israel. Então vamos trocar os nomes. Quando a gente chamar, não é mais Misael, quem é como Deus, o Deus de Israel. É Mesaque, quem é como Aco. Mas foi feita uma decisão, uma tomada de decisão, uma ação humana. Queridos, a decisão é nossa. A ação humana da decisão é nossa. Eu decido como servir ao meu Senhor. Meu marido não decide por mim. Catherine não decide por mim. Seu pai não decide por você. Seu filho não decide por você. A decisão como servir ao Senhor, ela é minha. Ela é sua. É sua decisão. E o te levar a servir a Ele com total integridade, como aqui agora jovem Daniel fez, compete a Ele que nos capacita. Está claro isso, amados? Daniel resolveu firmemente. Aí o verso 9 diz, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A ação de Deus. Eu tomo a decisão, Renato. Deus se põe a trabalhar em favor daquela decisão. Eu decido servir ao Senhor. Eu decido buscar a face do Senhor. Deus se encarrega de criar as circunstâncias para que eu consiga servi-lo. Eu já contei para vocês, e a minha decisão aos 17 anos é o que me sustenta ao longo dos anos, é o que me sustenta nos tempos atuais e que me sustentou durante quase esses 50 anos servindo ao Senhor. Decisões. Como eu já compartilhei, mas vale a pena relembrar. Senhor, eu quero me batizar nesse primeiro batismo que acontecerá na igreja. Não, você não vai se batizar. Muitas ameaças. Boca fechada. Coração quebrantado diante do Senhor. Choro, clamor, jejum, oração. Deus envia na minha casa, na casa dos meus pais. Um homem e uma mulher que eu penso ser inteiro. Sei. Uma pergunta que eu tenho, mas eu acho que eram anjos que Deus mandou para mudar o coração do meu pai. Você toma a decisão de servir ao Senhor. Com integridade de caráter. O resto o Senhor faz, que é te capacitar. Quer criar os meios, quer tirar da sua vida aquele que te atrapalha, ou aquela que te atrapalha, né, de servir ao Senhor. Quer tirar lá da faculdade aquele ou aquela que tenta desviar você do propósito, do caminho do Senhor. Ele move, Deus age, Deus trabalha, mas é preciso essa tomada de decisão, o poder de uma decisão. Daniel resolveu. Deus concedeu graça e compreensão, misericórdia ao responsável por eles. E nós já sabemos do resto. Daniel e seus amigos se tornaram jovens de destaque pela inteligência, pela sabedoria. Lá no verso 19 do capítulo 1. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou conhecedores, ou sábios, do que todos os magos e encantadores que havia
em todo o seu reino. Amém, amados? Amém. Então, na boca de um servo do Senhor, na boca de uma serva do Senhor, na boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não há espaço para dizer: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não sei nada. Isso é demasiadamente grande para mim, porque nós temos um Deus que é extraordinário e que olha a nossa decisão e Ele diz: eu vou honrar o fulano. Eu vou te honrar, pastor Ciro. Vou te honrar, Renatinho. Vou te honrar, Sandra. Ele olha e diz: vou te honrar, Marinalva. Uma tomada de decisão muda todo o curso de uma vida. Se Daniel tivesse cedido às iguarias do rei, já estou encerrando. O que significava comer da mesa do rei? A melhor comida estava na mesa do rei. Concordam comigo? Os reis comiam bem. Melhor comida estava lá. Mas Daniel conhecia o capítulo 11 de Levítico, onde Deus fala através de Moisés quais os animais o judeu poderia comer e quais não poderia comer. Daniel conhecia o capítulo, se eu não estou enganada, 17 de Levítico, onde Deus orienta o povo dele a não comer sangue. Sabedor disto, Daniel determinou, Daniel escolheu não se contaminar. Pode ter animal impuro na mesa do rei, e eu vou me tornar impuro diante de Deus. Pode ter animal com sangue, que foi sufocado em vez de ser degolado, e eu vou comer carne contaminada com sangue. Eu não posso me contaminar para não me separar do meu Deus. Você pode se colocar de pé? Eu não posso me contaminar com as iguarias desse tempo. Pode não ser a comida, mas pode ser um conteúdo impropriado, ou inapropriado, ou impróprio. Pode não ser a comida, mas pode ser um relacionamento errado, que Deus já tem falado a você, que não é para você. Pode não ser a comida, mas pode ser uma prática de palavras, de uso verbal, que tem te afastado do Senhor. Daniel escolheu não se contaminar. Você pode escolher, e eu também, dia após dia, a não nos contaminarmos. Não nos contaminarmos com a ideia desse tempo, com o espírito que atua nesse tempo de maledicência, de murmuração, de loucura e tantas outras coisas que têm atuado nesse tempo. Você pode escolher. E eu também posso. E hoje, a nossa vida é resultado da escolha que fizemos naquele dia. Escolhemos servir ao Senhor com integridade. Integridade de espírito, integridade de alma, de coração. Nós vamos orar, antes mesmo do louvor. Querido Deus, nós te louvamos pelo exemplo de Daniel. Te louvamos por falares mais uma vez conosco através dos registros da tua palavra. O apóstolo Paulo ora em favor do teu povo, em nosso favor, em favor da igreja, pedindo que sejamos conservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós oramos nesta manhã: conserva-nos íntegros, meu Senhor, no espírito, na alma e no corpo, para que assim sejamos achados na vinda do nosso Senhor. Nos ajuda a sermos íntegros, Senhor. Uma integridade com o Senhor, para com o Senhor,
uma integridade para conosco, uma integridade para com os outros, uma integridade no teu serviço, uma integridade na vida profissional, uma integridade nos negócios, integridade, Senhor. Ajuda-nos. Por meio de Cristo Jesus, por meio do poder do sangue de Jesus, nós podemos ser íntegros todos os dias fazendo essa escolha. E nós te pedimos, nos capacita, Senhor, a cada um de nós aqui presentes nesta manhã, a esses que nos assistam, que a tua bênção os alcance, que haja essa escolha, que as crianças, que os jovens sejam ensinados a busca pela integridade. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor os direcione a uma integridade na presença do Senhor e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.